O assunto de hoje é tão revoltante, de tantas formas diferentes, que é um daqueles vídeos que eu nem sei direito por onde começar. A essa altura do campeonato, provavelmente todos vocês, ou a maior parte de vocês, com certeza já ficou sabendo desse caso Suzy aí, que, enfim, o país inteiro está comentando, afinal de contas, toda a repercussão começou na Rede Globo, que ainda é a maior emissora desse país. Fizeram uma matéria no Fantástico com o Dr. Drauzio Varella, para mostrar a situação das mulheres trans nos presídios, basicamente com o objetivo de gerar uma comoção no público, mostrando como essas pessoas são marginalizadas, como essas pessoas eram abandonadas pelas famílias, não recebiam visitas e, obviamente, ligando isso diretamente com o preconceito da sociedade para com os transexuais. O grande problema é que uma dessas pessoas apresentadas na matéria era a tal da Suzy, que inclusive ganha bastante destaque, tem uma pausa dramática mostrando que ela tá sem receber visitas há 8 anos, aí o Drauzio Varella fala pra ela solidão, né, minha querida, alguma coisa assim, e depois dá um abraço, então gerando grande comoção do público, romantizando toda aquela situação, porém a matéria não dizia por que Suzy estava presa, e esse foi o maior problema de todos. Afinal de contas, o quadro induziu o público a se sensibilizar com a história da Suzy, a sentir pena dela, sem contar que se tratava de uma assassina estupradora de crianças. Quando essa informação veio a público, obviamente o sentimento de revolta foi geral, e geral mesmo. Inclusive, foi uma coisa tão absurda que a Globo fez, passou tanto dos limites, que até mesmo a maior parte dos progressistas, que são os que estavam defendendo o quadro em primeiro momento, foram obrigados a concordar que aquilo ali estava completamente errado e fazer retratações, porque eles já estavam abraçando a Suzy, fizeram vaquinha para ela e tinha um monte de gente passando pano para ela no primeiro momento. Logo que essa informação veio, né, de quais os crimes cometidos pela Suzy, muitas pessoas estavam falando, não, isso aí é tudo fake news dos bolsominions, eles estão mentindo, a Suzy não fez nada disso não, pegaram um outro presidiário com o mesmo nome e estão dizendo que os crimes são dela, e depois provaram por A mais B que não, de fato, a Suzy da matéria é a autora dos crimes hediondos que foram propositalmente escondidos no quadro da Globo. Muitas pessoas começaram a ficar com raiva também do Drauzio Varella, afinal de contas, ele é que protagonizou toda a cena, ele que deu um abraço na Suzy, né? Então questionaram fortemente a postura do doutor, que precisou se retratar primeiro em uma nota, onde ele dizia que ele era médico e não juiz, então ele não estava ali para julgar o que a Suzy tinha feito, por isso ele nem perguntou quais os crimes foram cometidos pelas pessoas que ele visitou lá na prisão, que ele já faz esse trabalho aí com presos há muitos anos, então essa é a visão que ele tem das coisas, né? Ele olha sempre como um médico e não como um juiz. Acontece que a internet também não ficou muito satisfeita com isso, por dois motivos. Primeiro, sim, a matéria citava o crime cometido por outra transexual que estava presa, dizendo que ela havia furtado, que estava presa por roubo, alguma coisa assim. A própria matéria também induzia o público a acreditar que todas aquelas pessoas que apareceram estavam presas por crimes menores, quando falava que a maior parte das transexuais estavam presas por esses pequenos delitos de furto, enfim, alguma coisa assim. Então, por que será que especificamente o crime da Suzy não foi mostrado? Sendo que ela ganhou tanto destaque, sendo que ela estava lá presa há 7, 8 anos já. Na verdade, sem receber visita há 7, 8 anos, né? Acho que presa há uns 10 anos. Mas é claro que a Globo não iria expor os crimes dela na matéria, porque senão geraria o efeito contrário da comoção que eles estavam tentando, né? Então esse foi o primeiro ponto que pegaram para questionar a retratação tanto do Fantástico quanto do Drauzio Varella num primeiro momento, mostrando que não foram todos os crimes que foram ocultados, né? Especialmente o da Suzy, por ser de longe o mais pesado ali, pelo menos até onde a gente sabe. E o outro ponto foi essa justificativa de que o Drauzio Varella seria médico e não juiz, então ele não estava lá para julgar ninguém, sendo que ele também não estava exercendo a profissão de médico, ele estava lá simplesmente como um jornalista. E como um jornalista, ele deveria sim se preocupar com a informação que é passada para o público, ele deveria ter esse compromisso com a verdade, ele deveria conduzir a matéria com muito mais transparência. Então, como essa primeira nota não foi suficiente nem para limpar a barra do Drauzio nem da Globo, houveram outras retratações. O Drauzio Varella gravou um vídeo falando que, mesmo que ele não estivesse lá atuando como médico, a visão de mundo que ele tem é essa em todos os
aspectos. Então ele se comprometeu a ajudar pessoas sem se preocupar com o que aquela pessoa fez, né? Como médico, não importa se é um criminoso ou se é uma vítima, o trabalho dele é salvar aquela vida, então assim ele vê o mundo mesmo quando ele não está atuando. Essa foi a explicação dele. E depois ele reafirmou que não sabia dos crimes cometidos pela Suzy. Também teve uma nota do Jornal Nacional se defendendo e tentando fazer um meia-culpa aí sobre toda essa situação. E agora, que eu já expliquei basicamente tudo que rolou e até quais foram as opiniões mais recorrentes aí na internet, eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. Primeiro vou comentar sobre o Drauzio Varella. Eu acredito que ele não sabia quais exatamente eram os crimes que a Suzy havia cometido, mas eu não vou deixar assim, tipo, totalmente de boa, não. Eu acredito que o Drauzio Varella seja um cara bom. Eu acredito que ele tenha boas intenções no que ele faz e tudo mais. Só que eu não consigo desconsiderar completamente a atitude dele, porque eu acho que o Drauzio Varella é um cara bastante inteligente. E acho que ele é inteligente o suficiente para, no mínimo, saber que ela não estava há 10 anos cumprindo pena por nada. Então, mesmo que ele não soubesse exatamente o que a Suzy fez, ele deveria deduzir que foi uma coisa bem grave. Provavelmente ela não roubou pão para se alimentar numa necessidade extrema e por isso ficou ali tanto tempo presa sem receber nenhuma visita. Outro ponto muito interessante que eu vi sendo levantado na internet é que aquela prisão onde a Suzy estava, ela era especializada, se não exclusiva, de casos sexuais. Citaram inclusive que um padre pedófilo também tinha sido preso naquele mesmo local e postaram fontes, matérias, enfim, para confirmar essa informação. Eu confesso que não pesquisei isso tão a fundo, então eu não vou cravar que de fato aquela era uma prisão focada apenas nesse tipo de crimes. Mas se for, eu duvido muito que o Drauzio entrou na prisão sem nem saber dessa informação. Então assim, ainda que eu entenda a posição do Drauzio como médico, né, de quando uma pessoa está se consultando com ele, mesmo que ele não tenha sido clinicamente, ele ter essa visão de não julgar o que aquela pessoa fez e já está acostumado inclusive com esse ambiente de prisão, ele se sensibilizar com a pessoa que está na frente dele e se deixar, né, levar pelo que ele vivenciou com a Suzy, ainda tem um ponto muito importante que talvez seja o mais grave de tudo isso que a Globo fez. No momento em que você tem empatia por um monstro que está lá preso por ter cometido uma atrocidade, e principalmente no momento em que você expõe essa empatia em rede nacional para tentar fazer com que o público também sinta empatia por aquela pessoa, você está deixando completamente de sentir empatia pela vítima dela. Você consegue se colocar no lugar solitário de um criminoso que está lá na cadeia sofrendo por estar pagando pelos seus crimes? Cara, que legal, como você é uma pessoa boa. Só falta agora você conseguir se colocar no lugar da família que perdeu alguém por causa daquela pessoa pobre e solitária lá na cadeia. E vamos lá, não deveria ser tão difícil assim. Imagina algum criminoso de qualquer tipo, mano, te prejudicando. Um assaltante que vai lá e rouba alguma coisa muito importante pra você, entra na sua casa e rouba sua televisão, seu videogame, enfim, o que for. Você sai na rua atrás daquele cara revoltado porque aquele cara te prejudicou e ao invés das pessoas irem lá e linchar aquele cara, todo mundo vai lá e abraça ele e fala, ah, nossa, coitadinho, ele tava precisando de uma televisão. Como você ia se sentir vendo que as pessoas estão ignorando totalmente o teu prejuízo para focar apenas nos problemas daquela pessoa? Pois é, agora eleva essa situação pro caso que realmente aconteceu. Alguém mata o seu filho, alguém estupra o seu filho, e ao invés de todo mundo se comover com a sua dor, ao invés de se preocuparem com a sua dor, de terem empatia por você, as pessoas estão preocupadas com quem cometeu esse crime terrível, com o monstro. Esse é o grande problema de ser um ser humano incrível e iluminado que consegue ter empatia até pelos mais terríveis criminosos. Quando você está fazendo isso, você está deixando de ter empatia pelas vítimas reais da história. E eu devo dizer que se tem uma coisa boa que saiu dessa atrocidade cometida pela Rede Globo, foi justamente o caso dessa mãe que, né, teve uma das dores mais terríveis que um ser humano pode sentir, que é o de perder o próprio filho. A história dessa mãe ganhou a luz do dia e fez sim com que muitas pessoas revoltadíssimas com o que a Globo fez se compadecessem também com a real vítima dessa história. E aí o Siqueira Júnior, aquele apresentador que está ganhando cada vez mais destaque, fez um programa mostrando a mãe e um perfil do Twitter, a caneta desesquerdizadora, fez uma vaquinha também para ajudar aquela mãe. Não existe no mundo dinheiro que pague, né, que compense a dor que ela sentiu, a perda dela, não existe como compensar isso. Mas
ao menos alguma coisa está sendo feita e felizmente um número absurdo de pessoas participaram dessas doações. Inclusive, se você puder doar, provavelmente, cara, as doações foram tão grandes e tão rápidas que no momento que eu tô gravando esse vídeo eles quase já atingiram a meta. Eu não sei se ela vai aumentar ainda. Talvez quando o vídeo for lançado a meta já tenha sido alcançada, mas se ainda estiver em aberto, quanto mais, né, essa mãe puder receber, porque além de tudo, claramente ela vive numa situação super humilde, então, né, o dinheiro nunca vai compensar a perda que ela teve, mas ela tem mais um filho agora e claramente vai mudar, vai ajudar bastante, certamente vai ajudar bastante a vida dessa mãe, né, fazer com que ela pelo menos tenha um pouco mais de conforto, de tranquilidade, consiga proporcionar uma vida ainda melhor para o seu filho, que ainda que jamais possa substituir a perda anterior, é um motivo para fazer com que ela siga em frente, para continuar dando alegria para ela, e com certeza ter essa oportunidade de dar uma vida ainda melhor para o seu filho vai ser algo que sirva de alento depois de uma perda e uma tragédia como essa, e principalmente depois de reviver tudo isso, né, vendo no Fantástico todo mundo se comovendo com a pessoa que causou toda essa dor para ela. Agora, falando sobre a Globo, eu duvido que ninguém que participou da criação da matéria tivesse informação dos crimes cometidos pela Suzy. Eu duvido. Eu tenho certeza que eles sabiam, eu tenho certeza que foi proposital ocultar essa informação, afinal eles pegaram uma pessoa que estava lá presa há muito tempo. Com certeza eles sabiam o motivo. Eu imagino que pegaram a Suzy justamente para gerar essa comoção ainda maior, né? Dizendo, caramba, olha só quanto tempo ela tá sem receber visita. E aí, uma das coisas mais desonestas da matéria é induzir o público a acreditar que a motivação por trás dessa ausência de visitas é o preconceito, é a homofobia. Sendo que claramente a Suzy não recebe visitas porque ela é um monstro, porque a família mesma depôs contra ela, a tia depôs contra ela, falaram de outros casos, falaram que ela já tinha feito várias outras coisas além do crime pelo qual ela está lá cumprindo pena. A Suzy não recebe visitas não porque é trans, e sim porque é um monstro, porque é capaz de atitudes extremamente desumanas. Honestamente, cumprir a pena dela sem receber nenhuma visita tá bom demais pro que ela fez, porque poderia ser muito pior. Talvez deveria ser muito pior. E aí a gente vê até onde a Globo, essa militância progressista institucional, é capaz de chegar para vender uma narrativa, para enganar a população, para fazer com que cada vez mais pessoas acreditem nessa agenda que tem gerado e fomentado tanto ódio na nossa sociedade. E vale também o questionamento. Dessa vez, a internet agiu, conseguiu expor a farsa por trás da matéria da Globo, a farsa por trás do método que eles estavam utilizando para tentar enganar o público. Mas e ao longo de toda a história, quantas vezes será que eles já fizeram isso sem que a gente jamais soubesse? Que eles distorceram narrativas, criaram narrativas, né? Pegaram uma meia-verdade, esconderam elementos importantes aqui e fizeram com que o público tivesse uma impressão completamente diferente daquela que eles estavam transmitindo. Eu tenho certeza que não fosse toda essa repercussão negativa gerada através da internet e através das informações reais sobre a matéria da Globo, eles jamais teriam se retratado. A gente não saberia através deles o que a Suzy realmente fez. Talvez a vaquinha para dar um abraço nela tivesse com ainda mais contribuições. Talvez os outros veículos de imprensa progressistas estivessem ainda usando essa notícia, essas informações para continuar passando a narrativa deles. A mãe da vítima continuaria vendo toda essa palhaçada sem que ninguém se importasse com a verdadeira vítima da história, que é ela. E no fim ficaria por isso mesmo, seguiríamos para o próximo assunto polêmico, para a próxima matéria sensacionalista que distorce totalmente a realidade para passar uma narrativa. E assim, bandidos, assassinos e criminosos continuam sendo tratados como as grandes vítimas da sociedade, as pessoas dignas de toda a nossa pena, dos nossos abraços, das nossas cartinhas, do nosso dinheiro, enquanto as vítimas de verdade ficam nas sombras, no esquecimento. E para encerrar, temos ainda um último ponto muito importante. Transsexuais, LGBTs de forma geral, de fato sofrem muito preconceito. As militâncias aumentam radicalmente isso, né? Dizem que o Brasil é o país mais homofóbico do mundo, mais perigoso para um LGBT, que mais mata LGBTs.
informações distorcidas que eu já trouxe aqui no canal, né? Algumas pessoas já se dispuseram a verificar esses dados, de onde saem essas informações e mostrar que eles são falsos, que são incorretos, que são equivocados. Você pode ver esse vídeo clicando aí no card. E assim como esse exagero, essa forçada de barra apenas joga contra as vítimas reais desse preconceito, o que a Globo fez agora tem o mesmo efeito, o mesmo resultado, porque eles fizeram ali um quadro, um programa para fazer com que o público tivesse mais empatia pelos transexuais, só que aconteceu exatamente o oposto, porque eles acabaram expondo uma transexual que na verdade é um monstro, um ser humano detestável. E aí, o que é que fica no fim dessas coisas, sabe? Aquela imagem de que transexuais e LGBT são pederastas e, sabe, que eles são mais suscetíveis a cometer crimes sexuais. Enfim, esse discurso que muitas vezes é utilizado para endossar preconceito contra LGBTs, essa visão se fortalece, porque você está mostrando ali que a Suzy, de fato, praticou muito disso ao longo de toda a sua vida. E aí, se tinha alguém que já pensava nisso antes dessa matéria, depois de ver toda essa repercussão, agora tem ainda mais convicção nesse tipo de pensamento. Então não adianta você tentar lutar pelo que é certo, do jeito errado, mentindo, distorcendo e criando narrativas e fazendo com que as coisas pareçam mais graves para comover ainda mais as pessoas, porque quando elas descobrirem que elas estão sendo manipuladas e enganadas, elas vão ter aversão ao discurso que você está tentando vender para elas. A homofobia é um problema. Uma pessoa não deveria ser desamparada, não deveria ser jogada na sarjeta por causa da sua orientação sexual. Não é motivo para você destratar uma pessoa, para você considerá-la menos do que humana. Porém, essa é a grande questão que fica evidenciada com essa matéria. Ser LGBT também não faz com que você seja apenas uma vítima. Isso não vai te eximir de qualquer tipo de culpa. E realmente parece que é algo que progressistas especificamente têm muita dificuldade em compreender. Gênero, cor, religião, orientação sexual não são coisas que definem caráter. Negros, mulheres e LGBTs não são apenas vítimas, assim como homens héteros e transexuais não são apenas vilões. O preconceito deve ser combatido, mas sem criar novos preconceitos para isso. Se um transexual está preso justamente pelo motivo que for, eu não preciso me compadecer mais com ele do que eu me compadeceria com um homem hétero, um homem cis, ou com uma mulher cis. Isso na verdade é até curioso, né? Porque o homem, ele nunca é visto, nunca é valorizado, tanto faz. Quando você imagina que a gente veria uma matéria no Fantástico glamourizando o crime cometido por um estuprador assassino de criancinhas? Pois é difícil imaginar isso acontecendo, né? Imaginar a Globo fazendo com que você sinta pena de homens héteros. Agora, se ele simplesmente se veste de mulher, ele passa a ser uma vítima. Qual é o sentido por trás disso? Enfim, esse é mais um caso que faz a máscara da Globo e dessa mídia progressista cair. E, cara, como caiu dessa vez? Porque eu realmente acho que, assim, mesmo para os níveis de Globo, Folha de São Paulo, que estão acostumados a disseminar fake news, a criar narrativas, mesmo assim, eles foram longe demais, passaram radicalmente do ponto. E, cara, é realmente difícil de entender como alguém consegue, de forma fria, calculada, distorcer tanto a realidade e vitimizar tanto pessoas que cometem crimes terríveis, ignorando as vítimas, sabe? Como conseguem constantemente tentar atribuir a polícia como um todo, né? Não importa o quão honesto seja o policial, tentam sempre transferir para eles o papel de vilões, enquanto os bandidos, os criminosos, é que acabam sendo as vítimas, são as pessoas com as quais a gente deve se importar. E cara, é bizarro como essas pessoas, essa mídia, essa militância está completamente desconectada da realidade. É claro que um cidadão normal não vai ter essa mentalidade, não vai pensar nisso, não vai se preocupar. Oh meu Deus, coitadas das pessoas que estão lá no presídio cumprindo suas penas depois de terem assassinado, roubado, né, sequestrado, cometido as maiores atrocidades. Coitadinhas delas, solitárias,
temos que ficar com pena enquanto falamos da polícia malvadona, que às vezes age com muita truculência para tentar impedir marginais e bandidos, ou que às vezes faz besteira mesmo de fato, porque ainda são humanos e podem cometer erros, ou porque são policiais corruptos, policiais ruins. É claro que existe sim também esse tipo de gente dentro da polícia, mas você pegar os dois grupos e tentar generalizar pintando polícia como vilã e bandido como vítima, cara, não tem como em nenhum momento a população se revoltar com essa narrativa, porque sabe que está sendo prejudicada, porque sabe que a violência do nosso país só aumenta, né? Retrocedeu agora no último ano, mas vinha aumentando ano após ano, e a gente continua aí com os principais veículos de imprensa cultuando bandidos enquanto demoniza a polícia e não tá nem aí pro cidadão de bem que não quer ser assaltado, não quer ter a sua vida em risco toda vez que sai na rua. Enfim, eu já tô entrando em outro assunto aqui, eu já comentei o caso, deixa a sua opinião sobre isso aí que aconteceu também, sobre o caso da Suzy. O que você acha da retratação do Drauzio, da Globo? Você acha que realmente foi um erro ali? Né? É engraçado porque eles ficam entre reconhecer que o jornalismo deles foi extremamente mal feito, porque eles ignoraram uma informação altamente relevante para a matéria e fizeram com que o público acreditasse que a Suzy era uma vítima de preconceito e não uma vítima das próprias ações, ou então eles reconhecem toda a desonestidade e a forma calculada como eles ocultaram informações importantes para manipular o público. De um jeito ou de outro, não tá muito legal para a Globo, não tá muito legal para o Fantástico, para o trabalho jornalístico deles. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí o feedback embaixo nos comentários, dá uma olhada também nos links ali na descrição. Enfim, é isso. Obrigado pela sua audiência. Vou ficando por aqui. Valeu. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e logo após tentam calar a tua voz. E depois de tudo, os fascistas somos